Semana passada nós acabamos as 40 horas de jejum e oração e nós falamos sobre que a nossa palavra, a nossa boca tem poder, lembram? Sobre a gente declarar a palavra, sobre concordar com Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Estão aí? Dá um chacoalhão no seu irmão e fala, amém, meu irmão? Ixi, não convenceu não, mas vamos lá. Quero dar continuidade a essa palavra sobre a importância daquilo que nós declaramos. Mas antes disso, eu quero ver se vocês são bons em alguns ditados populares. Vamos lá, tem um ditado que diz assim, se melhorar, estraga ou piora. Tem outro que diz assim, nada que está bom que não possa. E tem outro que diz assim, a esperança é a última que... Irmãos, são ditados populares, mas esses ditados não têm nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, eu quero falar com os irmãos hoje sobre nós mudarmos as nossas palavras para viver as promessas, amém? Amém ou não amém? Bom dia, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Irmãos, tempo de nós mudarmos as nossas palavras para nós vivermos a promessa. Olha para o seu irmão, bem no olho do seu irmão, diz assim, é tempo de você mudar as suas palavras para você viver a promessa. Amém? Então olha para mim, então diz assim, repita comigo, a partir de hoje, eu vou começar a dizer, se melhorar, melhora ainda mais. Nada que está bom que não possa melhorar ainda mais. E a esperança não morre, porque Cristo é a nossa esperança. Irmãos, isso já muda tudo, a gente podia orar e acabar. Por que muitas vezes a gente acaba acreditando em crenças populares e a gente para de viver a palavra de Deus? A nossa boca tem poder. E a gente declarar a palavra de Deus não é fazer figa, não é falar positivo, eu torço, vai dar certo. Declarar a palavra de Deus é a gente declarar o que a palavra diz ao nosso respeito. Então isso muda tudo. A partir do momento que nós mudamos as nossas palavras, nós vamos mudar a nossa perspectiva. E quando a gente muda a nossa perspectiva, a gente muda a nossa expectativa. E quando a gente muda a nossa expectativa, a gente começa a mudar a direção, porque as nossas palavras ditam ou carregam direções. Então o que nós estamos declarando? É tempo de nós pararmos de virar o piloto automático e declarar o que todo mundo declara. Se melhorar, estraga. Onde, irmãos? Não tem fundamento nenhum. Quanto melhor, melhor ainda. Então é tempo de nós reavaliarmos o que nós estamos declarando, irmãos, porque nós temos a oportunidade de mudar ambientes. Então, onde antes tinha um ambiente de questionamento e murmuração, a partir de hoje vai ser um ambiente de gratidão e dependência. Talvez você entre aqui hoje, irmãos, e você não percebe, virou um piloto automático, mas o ambiente da sua vida é só murmuração, só reclamação e só questionamento. Isso não faz ninguém crescer, irmãos. A partir de hoje é um tempo de nós mudarmos a nossa perspectiva, a nossa direção, mudar as nossas palavras, para que a gente possa voltar a viver as promessas de Deus. Irmãos, eu não estou aqui para querer te ensinar nada, mas eu estou aqui só para causar uma provocação saudável em você, para você voltar a crer naquilo que um dia Deus declarou a seu respeito, e Deus não mudou. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia ou que se arrependa. Se Ele disse, se Ele falou, Ele vai cumprir. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. E qual que é o contexto dessa palavra, meus irmãos? O contexto dessa palavra é para mostrar que nós somos falhos. Nós somos imperfeitos, mas Deus não é falho, Deus não é imperfeito. Deus é poderoso e perfeito para cumprir o que Ele prometeu. Mas, irmãos, nós só vamos viver as promessas quando nós declararmos a palavra de fato e crer na palavra. Nós estamos aqui em 7 semanas de oração. Irmãos, e eu falei muito sobre isso quarta passada. Se você não estava quarta passada, quero te convidar a estar conosco. Tem mais 6 semanas, ainda dá tempo de você participar. Mas, irmãos, não faz sentido a gente orar algo e ter atitude diferente, porque é orar e ação, oração. O fato de eu orar tem que ser coerente com a minha ação. Então, irmãos, se nós queremos viver a promessa, primeiro nós precisamos crer, nós precisamos declarar, mas nós precisamos também agir. Então, quando eu falo aqui sobre mudar ambientes, mudar as nossas palavras para viver as promessas de Deus, isso já tem que causar um despertar. Opa, peraí. E eu não estou falando isso para você, serve para mim também, porque para pensar, irmãos, quantas vezes você ligou para o piloto automático e declarou coisas que você nem percebeu a gravidade do que você estava declarando.
Ou porque você estava chateado, ofendido, ou porque você está bravo, ou porque você frustrou e não quer mais acreditar na palavra de Deus. Mas, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre... Há dois tipos de promessa na palavra de Deus. Existe a promessa incondicional, que o nome já diz, independente se você acredita ou não, independente da condição, vai acontecer. E existem as promessas condicionais, que são as promessas que há uma condição, há um se você fizer, então eu abrirei os céus. A grande questão, irmão, se nós estudarmos a Bíblia, há muitos estudiosos, há muitos critérios, mas eu não quero entrar em números, e até porque não são números que vai mudar a nossa vida, mas só para gerar um pouquinho de uma provocação saudável em você, há estudiosos que dizem que alguns 3.500, outros chegam a 8.810 promessas na Bíblia. A grande questão não é o número, não é a quantidade, mas a grande questão é nós entendermos o quantas promessas existem para nós, e muitas vezes você não toma posse dessas promessas. Eu não quero entrar em números, até porque depende do critério que foi avaliado. Alguns acham que tem 3.500, outros têm 5.000, outros têm 8.000. Mas a grande questão, independente se tem 8.000 promessas, tem 5.000 promessas, tem 3.000 promessas, a grande questão é, existem promessas disponíveis para nós na palavra. E o que nós estamos fazendo com essas promessas? E é tempo, irmãos, de nós mudarmos um pouco. E eu falo isso para mim primeiro, porque eu tenho que ser o primeiro a ser tratado nisso. Porque muitas vezes, para mim, viver a palavra é abrir mão de tudo, renunciar a tudo. E é bíblico isso também. Abrir mão de família, abrir mão de tudo, deixar pai e mãe é bíblico. Mas nós precisamos também entender que é bíblico nós desfrutarmos nessa terra 100 vezes mais. É bíblico nós desfrutarmos nessa terra das promessas de Deus, porque Deus é Pai. E às vezes, irmãos, eu falo porque para mim, às vezes eu tinha muita dificuldade de crer nisso. Às vezes a gente sente mal de ser abençoado, a gente sente mal de viver promessas grandiosas, porque a gente acha que está errado. Não, eu estou sendo abençoado demais, Deus não deve estar nisso. E quanto que nós estamos sonhando a voltar a viver promessas de Deus? E eu digo promessas em todos os sentidos, ministerial, espiritual, material, financeiro, todos os tipos de promessa. Sabe, irmãos, nós precisamos crer na palavra e viver a promessa de Deus completamente. Não faz sentido nós virmos para a igreja e sair do mesmo jeito. Não faz sentido eu crer na palavra e não ter transformação na minha vida. Sabe, irmãos, nós estamos orando nessas 7 semanas, quarta-feira nós oramos por liberação de processos, nós liberamos por bênçãos, e nós precisamos ser uma igreja, independente do nome da placa da igreja. Quando eu falo igreja, a igreja universal no sentido da igreja do reino, a igreja celestial. Nós precisamos ser uma igreja que viva milagre, porque se é Deus que governa a nossa vida, nós precisamos estar dependente dele para viver milagre. Quantos querem viver milagre aqui? Agora sim, deixa eu te fazer uma pergunta mais profunda. Quantos querem passar uma situação difícil onde você é impossível de resolver? Porque para você entender, o milagre só acontece quando você não tem condição de resolver. O milagre só acontece naquilo que para você é impossível. O principal ingrediente do milagre é a necessidade, é a falta de recurso, é a impossibilidade. A gente quer viver milagre no fundo, mas a gente não quer viver a impossibilidade. A gente quer viver milagre no fundo, mas a gente não quer depender de Deus, a gente quer ser autossuficiente. Fala a verdade, meus irmãos. E se nós queremos viver a promessa, pode ver qualquer homem da Bíblia, antes de eles viverem grandes vitórias, grandes, extraordinárias batalhas vencedoras, eles viveram lutas. E toda promessa, ela passa pelo teste do tempo, e o tempo mostra onde nós vamos chegar, mesmo diante das falhas, dos erros que geram atraso na nossa vida. Um exemplo é o povo no deserto, atrasou diante dos homens. Deus não atrasa, mas os homens, pelas suas atitudes, atrasam. A grande questão é que diante dos atrasos naturais, que nós somos culpados por isso, não é Deus, Deus não erra, Deus não atrasa, como que nós estamos dando respostas? Porque muitas vezes nós achamos que Deus errou, Deus se esqueceu, Deus atrasou. Deus não erra, Deus não se esquece, Deus não atrasou. Tanto é que nós vemos na Bíblia que todas as vezes que uma promessa se cumpre, fala, e Deus cumpriu a promessa no tempo determinado. A grande questão é o quanto que nós estamos confiando em Deus para viver o propósito de Deus intensamente no tempo dele, não no nosso tempo. E de fato nós declararmos a palavra, irmãos. Como eu disse, há 2 tipos de promessas na Bíblia: as promessas condicionais, aquelas
Condicionais são aquelas, olha para o seu irmão e diz assim, que depende de obediência e de fé. Irmãos, as promessas condicionais são aquelas que só vão acontecer se você for obediente, se você tiver fé. Quer um exemplo? 1 João 1,9 diz o quê? Se, condição, se nós confessarmos os nossos pecados, então Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar. A condição aqui não é sobre a fidelidade de Deus, mas a condição é sobre o perdão de Deus. Se você confessar o seu pecado, então você é perdoado. A Bíblia diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê, condição, todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. São promessas condicionais, promessas que vão concretizar na vida de quem obedece, quem crê. Existem algumas promessas condicionais, eu quero declarar aqui hoje para nós orarmos junto no final. 2 Crônicas 7,14. Se puder projetar. Há uma condição para o povo de Israel aqui, a gente se aplica para nós também, né? Questão de fidelidade, salvação, de dependência de Deus. Há uma condição aqui que diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Qual a condição para nós vivermos essa palavra? Chamar o Senhor pelo nome, se humilhar e orar, buscar a presença, a face dEle e mudar os nossos caminhos. Irmãos, promessas condicionais, elas só acontecem quando nós declaramos e mudamos de vida. Existem coisas que o Senhor vai nos mostrar que há uma dependência de nós mudarmos hoje. E para viver a palavra intensamente. Há uma outra palavra, João capítulo 15, versículo 7. Mais uma condição, vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que pedirão o que quiserem e será concedido. Irmãos, o que é isso? Alinhamento e dependência de Deus. Quando eu estou firmado em Cristo, eu permaneço nele, o que eu vou pedir? Eu não vou pedir o que é para o meu ego, eu vou pedir o que alinha o coração de Deus. Então, há uma condição, tudo que eu pedir vai ser concedido. Sim, mas o que é o que eu vou pedir? Quando eu estou alinhado com Deus, eu não vou ficar pedindo coisas fúteis, eu vou pedir coisas sérias, coisas que têm um propósito de trazer um alinhamento com Deus. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. É mais uma promessa condicional. O que eu preciso fazer para desfrutar do melhor do Senhor nessa terra? Eu preciso estar disposto a obedecer. A obediência é um caminho, irmãos. É por isso que a Bíblia nos ensina, em Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente está interessado em sacrificar porque a gente acha que o que agrada a Deus é sacrifício. Mas, irmãos, deixa eu te falar, sacrifício é só correção de rota para o desobediente. O que agrada a Deus é a obediência, porque a obediência faz a gente não precisar sacrificar, porque o sacrifício que era necessário, o Cordeiro Santo Imaculado, já foi na cruz, e não há mais necessidade de sacrificar algo. Nós precisamos obedecer para viver o que já foi feito. Então, essas promessas incondicionais nos ensinam uma lição, irmãos, que há coisas que para acontecer depende da nossa resposta, da nossa obediência. Promessas condicionais são aquelas promessas que dependem da nossa obediência e da nossa fé. Agora o seu irmão diz assim, promessas incondicionais são aquelas que falam a respeito do caráter de Deus. E quando nós falamos do caráter de Deus, Deus é imutável, Deus é santo, Deus é poderoso. Como nós falamos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia ou se arrependa. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, irmãos, promessas incondicionais são baseadas no caráter de Deus, no sentido, Deus vai fazer independente se você acredita ou não. Deus vai ser fiel independente se você for fiel ou não. Deus vai ser bom, Deus é bom independente se você for bom ou não. Porque essas promessas não dependem daquilo que você dá resposta, mas depende daquilo que Deus é.
Um exemplo disso é Gênesis 9:11, quando diz que o Senhor faz uma aliança que não iria mais destruir a terra com dilúvio. Deus não fez isso baseado na bondade do homem. Deus não fez isso baseado porque o homem merece. Mas Deus fez isso porque, pelo caráter, pela bondade dele, ele cumpre a palavra dele. E o fato de Deus ser imutável é o que nos garante que Deus não vai mudar de ideia e não vai se arrepender de ter nos dado a salvação, por exemplo. Então a grande questão das promessas incondicionais são aquelas que Deus ele cumpre pela sua fidelidade, não pela nossa. Deus cumpre pela fidelidade do caráter dele, não pelo nosso, porque nós somos falhos. Quando nós falamos que Deus ele é fiel, é sobre a fidelidade dele, porque nós não somos fiéis muitas vezes. E diante desses textos nós aprendemos, como Gênesis 9:11, que o Senhor diz: estabeleço a minha aliança com vocês e nunca mais será destruída a terra, por dilúvios, por exemplo. Aí Jeremias 31:3, projeta por favor Jeremias 31:3. A Bíblia diz: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Sabe, irmãos, não é sobre o que você é capaz de fazer. Quando nós falamos sobre a fidelidade de Deus, isso é uma promessa sobre a bondade de Deus está sobre nós. Nós vamos ler no final Salmos 23:6, que fala certamente que a bondade, o teu amor estará comigo, me seguirão. Não fala sobre a nossa bondade, não fala sobre a nossa capacidade, mas fala sobre a bondade de Deus. Hebreus 13:5, se você puder projetar, por favor, Hebreus 13:5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. A parte B, o finalzinho lá, diz que há uma promessa aqui, porque eu nunca o deixarei e jamais o abandonarei. Aqui não é uma condição, porque o mesmo Deus disse, não é sobre esse texto acima, mas é uma afirmação do que Deus é, sobre o caráter de Deus. Quando nós declaramos que o Senhor nunca nos deixará e jamais nos abandonará, isso é uma promessa que nos traz confiança na fidelidade de Deus. Como a palavra de Deus diz, nos evangelhos, que Ele estaria conosco até o final, até a consumação dos séculos. Isso são promessas que nos traz confiança a permanecer, mesmo nos dias mais difíceis. Porque, irmãos, há momentos que nós queremos desistir de tudo. Eu não preciso nem ser profeta para dizer isso, porque eu não sou diferente de você, eu penso em desistir também. Mas o que faz a gente não desistir, não é a fidelidade do nosso irmão, mas é a fidelidade de Deus. Sabe, irmãos, o que nos faz permanecer não é a fidelidade do ser humano, mas é a fidelidade de Deus. O que nos faz continuar não é o quanto que as pessoas são perfeitas, mas o quanto Deus é perfeito. E as promessas incondicionais é sobre o caráter de Deus. E nós não temos justificativa para desistir, irmãos, porque o caráter de Deus ele é santo, ele é imaculado. E diante disso, irmãos, se nós queremos viver a palavra de Deus, queremos viver as promessas. Semana que vem eu vou falar sobre promessa, algumas promessas para a gente declarar. Mas hoje eu quero finalizar sobre algo importante que nós precisamos fazer se nós queremos viver as promessas de Deus. E nós estamos fazendo isso nas quartas. E eu quero te convidar mais uma vez para estar orando conosco nas quartas. Sabe, irmãos, eu quero te desafiar mesmo, porque há um problema na igreja brasileira hoje, na igreja mundial. Se você chamar para uma campanha de bênção, todo mundo vem. Mas se fala, vem para orar já não é mais tão legal. Não gosto de orar. Sabe, a gente é bom para tudo, para estratégia, a gente é bom para falar o que tem que fazer, o que não tem, mas para orar está passado, Então eu quero te desafiar, você vir orar com a gente de quarta-feira, das 8 às 9 da noite, amém? Nós temos uma palavra, temos um momento de louvor, temos 40, 50 minutos de oração aí também. Eu quero finalizar a palavra hoje, e depois nós vamos declarar isso juntos. Mas eu quero te ensinar algo, que se nós queremos viver a palavra de Deus, nós precisamos aprender a orar e declarar a palavra de Deus. Porque, irmãos, a nossa oração não tem que ser achismo. Eu falo o que eu quero, é óbvio, Deus vai te ouvir como um filho. Mas se nós queremos ter fundamento e princípio no que nós declaramos, nós precisamos declarar a palavra.
E eu quero fazer um exemplo com vocês hoje para a gente fazer isso. Você faz na sua casa com outros versículos, porque orar a palavra é você abrir a palavra, ler a escritura e em oração declarar aquilo que está escrito. Em oração declarar e aprofundar naquilo que está escrito. Vamos abrir Salmos 23. Eu quero de uma maneira prática, irmãos, e mostrar que não é nada complicado seguir Cristo. Não é nada complicado buscar a face de Deus, porque, irmãos, a gente complica demais, a gente que cria religiões, cria religiosidade demais para viver o que Cristo tem para nós. Sabe, irmãos, entenda, mas às vezes a gente quer ser tão formal na presença de Deus. Deixa eu te falar, quanto mais formalidade, menos intimidade. Às vezes a gente quer, Senhor, excelentíssimo Deus de toda a criação, eu entro na tua presença. Irmãos, você é filho, papai, estou aqui. Estou triste, estou quebrado, mas pai, me dá uma oportunidade, me abraça, eu quero desistir. Você é filho, meu irmão, para de excelentíssimo Senhor soberano, eu, na sua autoridade, eu entro na tua presença. Primeiro que você não tem que entrar na presença de Deus, se você entrou é que você estava fora. Você tem que estar na presença de Deus todo dia, o Espírito Santo habita em você. Então para com esse de, amém, vamos entrar na presença de Deus, porque se Deus não está em você, então antes você estava fazendo só misericórdia, né? Irmãos, o Espírito Santo está em você, todo lugar que você estiver, o Espírito Santo está com você. Então para com esse negócio de entro na presença, o Senhor já está com você desde o dia que você entregou a sua vida para o Senhor, ou deveria estar, né? Vamos lá, Salmos 23, quem achou, diga amém. Amém, eu falei, mas eu não abri. Quero ler na versão NVT. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, quando eu declaro isso, que é a palavra de Deus, como que a gente transforma isso em oração? Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, Senhor, eu reconheço que eu dependo de Ti. Cuida de mim. Mostra quais decisões eu preciso tomar. Me ensina a confiar no Senhor. Talvez eu tenha sentido falta de tanta coisa, mas quando eu declaro aqui que nada me faltará, o Senhor não vai me faltar. E se o Senhor não me falta, eu não preciso de mais nada. Você entende, irmãos? Eu li um versículo e eu estou declarando esse versículo. Talvez você fale, eu não sei orar. Irmãos, leia a palavra e declara a palavra. Aí continua dizendo assim: Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Irmãos, quando eu leio isso, eu posso falar, Pai, me conduz a uma vida de lugar de descanso. Talvez eu não estou sabendo descansar. Mas quando a tua palavra diz que me faz repousar em pastos verdejantes, o Senhor diz que me leva às águas tranquilas, me ensina a descansar. Talvez eu estou lendo isso agora e eu estou desesperado, eu estou muito ansioso, eu estou muito aflito. Mas se a tua palavra está dizendo aqui que o Senhor me faz repousar em verdes pastos fala sobre confiança. Fala sobre descanso, fala sobre gratidão. Me ensina, Senhor, a repousar. Talvez eu estou colocando a mão e eu estou decidindo tudo e eu estou cansado. Mas quando o Senhor diz que o Senhor me ensina, quando a tua palavra diz que o Senhor me ensina a repousar em pastos verdes, me ensina e me leva para junto a riachos tranquilos, talvez é tempo de eu descansar um pouco e parar, eu estou muito acelerado. Sabe, irmãos, isso é declarar a palavra e orar a palavra. Aí ele continua dizendo assim: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Fala, Senhor, talvez eu estou muito aflito, restaura minha alma. Talvez eu estou cansado demais, fortalece-me. Quando eu não souber mais o caminho que eu devo seguir, me guia, me leva para os teus caminhos, Senhor. Me faz caminhar nos caminhos da sua justiça. Aí ele continua dizendo assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tu estás comigo. Irmãos, talvez a gente olhe assim e fale, há momentos que eu estou no meio do vale. Há momentos difíceis da minha vida que eu questiono, falo, Deus, será que o Senhor está comigo mesmo? Mas quando eu estou lendo essa palavra, eu lembro que eu não estou sozinho. Quando eu leio essa palavra, eu lembro que a tua palavra, a tua presença está comigo. E quando eu leio essa palavra, eu posso declarar que eu posso ser fortalecido, a minha fé pode ser fortalecida, porque não sou mais governado pelo medo, mas eu sou governado pelo Senhor. Irmãos, entende que isso não é uma declaração formal, isso não é um texto pronto,
Mas é você começar a ler a palavra, ruminar a palavra e começar a declarar a palavra. Você não precisa escrever isso, você só precisa ler e declarar a palavra. Aí ele continua dizendo assim: prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos, né? Irmãos, há momentos que nós vamos estar diante de situações de injustiça. Há momentos que nós vamos estar em momentos difíceis. Mas é nesse momento que a gente pode falar: Senhor, a minha confiança vem no Senhor. O Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza. O Senhor é auxílio presente no tempo da adversidade. Sabe, irmãos, fala: Senhor, não é sobre a minha justiça própria, mas é o Senhor que me sustenta. Então, Deus, eu não vou resolver nada. É o Senhor que me justifica, como diz lá em Romanos. Acaso alguém tentará coisa alguma sobre os filhos de Deus? Mas é o Senhor que nos justifica. Ele continua dizendo assim: certamente, né, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Quando nós declaramos isso, irmãos, nós podemos dizer: a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia está sobre a minha vida e me acompanha. Sabe, não é sobre a minha bondade, não é sobre a minha capacidade. É lógico que nós vamos tomar decisões que tenham a coerência com a bondade de Deus, mas não é sobre nós, irmãos. Talvez você entrou aqui consumido porque você acha que você tem que dar resposta. Você entrou aqui consumido porque você acha que você tem que ter aprovação. Mas quando nós declaramos certamente que a tua bondade, a tua fidelidade, o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida, isso nos tira um peso que não é sobre o quanto que você é capaz, mas nos ensina, tira um peso sobre viver e descansar em Deus. Porque quando eu declaro certamente que a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias, eu entendo, Deus, pode ser que tenham dias que eu não vou estar no meu melhor momento, vão ter dias que eu não vou estar na minha melhor versão, mas o Senhor continua sendo bom e fiel. Sabe, irmãos, isso é declarar a palavra de Deus, e nós só vamos viver a promessa de Deus quando nós declaramos a palavra, não o que nós pensamos. Irmãos, eu não estou te julgando porque eu não sou diferente de você, mas quantas vezes a gente quer pôr o nosso eu antes? Quando você põe o seu eu, só vai sair besteira, porque você não tem nada de bom. Se Cristo não for a direção do que você vai falar, o que você tem para falar não presta. E eu não estou te julgando, eu sou igualzinho você. Todas as vezes que a gente deixa Cristo de lado para falar, não tem nada de bom. Olha para o seu irmão, fala assim: toda vez que você abre a boca e você deixa Cristo de lado, você só fala besteira. Sabia disso? E não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. A palavra de Deus diz que nós sem Deus não somos nada. É por isso que nós precisamos declarar certamente: a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias. Obrigado, Deus, pela tua bondade e tua misericórdia, porque se não tiver a tua bondade e tua misericórdia, eu não sou bom, eu não sou misericordioso, eu não tenho nada de bom se o Cristo não estiver em mim. E ele finaliza dizendo assim: e eu habitarei na casa do Senhor todos os dias, para sempre, né? Irmãos, o que faz a gente permanecer na presença de Deus aqui, habitar na casa do Senhor, né? O versículo, a parte B, né? Viverei na casa do Senhor para sempre. Não é porque você é bom, mas é porque nós precisamos da bondade de Deus e Deus é bom. Nós não estamos aqui reunidos porque é o melhor prédio, a melhor igreja. Não, toda igreja tem suas imperfeições. Nós não estamos reunidos aqui porque aqui tem os melhores líderes. Nós estamos aqui por causa de Deus. E o que nos une, o propósito é Cristo, irmãos. Então quando nós declaramos, certamente nós viveremos, né, a bondade, o amor do Senhor me seguirão, aliás, todos os dias da minha vida. E por que eu vou viver na casa do Senhor para sempre? Porque a tua bondade e a tua misericórdia é sobre a minha vida. Porque eu reconheço isso. E quando nós declaramos isso, irmãos, nós estamos declarando que permanecer na presença de Deus não é sobre o que nós temos ou o que nós podemos fazer, mas é sobre a bondade e fidelidade dEle. Não é sobre o quanto nós somos bons na comunhão, mas é sobre a comunhão e o coração de Deus. E quando a gente começa a ler a palavra, eu queria chamar já a banda, Daniel, Lili e Giovana. E quando nós começamos a declarar a palavra, irmãos, de uma forma simples, nós aprendemos o quê? Ler a palavra, parar, refletir, ruminar sobre a palavra, orar sobre a palavra, declarar a palavra. Irmãos, por que eu declaro a palavra? Porque é a verdade sobre a minha vida. Não é porque é uma reza, não é porque é um pensamento positivo. Não, eu declaro a palavra porque é a verdade sobre a minha vida até nos dias que eu estou vivendo um tempo difícil. Quando eu declaro que o Senhor é meu pastor, isso é uma declaração que vai além da condição, porque há momentos que você vai estar declarando isso e parece que nada está dando certo. Fala: Deus, não parece. Parece que o Senhor se esqueceu de mim,
mas por isso a gente não pode declarar o que a gente pensa, porque o que a gente pensa não é válido. Quando nós oramos, dizemos que o Senhor é nosso pastor, irmãos, muda tudo, porque a gente fala sobre provisão. Quando a gente ora que o Senhor é nosso pastor, muda tudo, porque a gente ora sobre confiar naquele que é fiel para cumprir o que Ele prometeu, não sobre nós. Sabe, irmãos, quando nós declaramos a palavra, e eu quero te convidar isso, eu estou dando um exemplo de Salmos 23, mas você pode pegar qualquer versículo da Bíblia, qualquer passagem, e começar a declarar na sua casa. Sabe, abre a sua Bíblia um momento na sua casa. Talvez faz tanto tempo que você não tem tempo para Deus, porque a sua vida é tão corrida, você tem que trabalhar demais, e é justo isso. Mas qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia, debruçou sobre ela, e começou a declarar a palavra de Deus? Sabe, irmãos, às vezes a gente é muito bom em estratégias, em técnicas, em passos, mas talvez está faltando dependência, a gente olhar para a palavra, debruçar na palavra, e mesmo diante de situações impossíveis, essa é a melhor oportunidade para o milagre acontecer. Talvez você está vivendo um tempo tão difícil da sua vida, irmãos. Promessa não é quando vai tudo bem, promessa é você confiar quando as coisas parecem que se foram, porque toda promessa ela passa pelo teste do tempo. E viver promessa não é quando tudo vai bem, quando tudo você concorda, quando você está na sua melhor versão. Mas viver promessa é você declarar quando parece que nada vai bem. Viver promessa é você aplicar a palavra e tomar decisões não baseado no que seus olhos veem, mas baseado naquilo que a palavra do Senhor diz. Eu quero te convidar a fechar seus olhos por um instante.